Olá, estamos aqui para mais uma aula de arte do terceira série, do ensino médio. Então, eu sou a professora Lúcia Santos e vou estar com vocês nesse momento. Vamos dar início à nossa aula? Então, vamos fazer a leitura do nosso objeto de conhecimento da nossa aula de número 4. Temos o seguinte: práticas de análise linguística de modo a considerar o contexto de produção, circulação, recepção de textos, as variedades linguísticas e variantes de estilo. O nosso detalhamento dessa aula é estilo de produção artística, artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas nas interações sociais para a construção do projeto de vida do estudante, valorizando a diversidade linguística, gêneros e estilos artísticos e suas práticas nas interações sociais em âmbito local e global. Certo? Então, agora vamos dar início à nossa aula. Muito bem, então para iniciar a nossa aula, eu trouxe para vocês aqui uma imagem que representa uma pintura, quer dizer, um estilo, um movimento artístico. Logo, nós já estamos iniciando, falando, para comentar com vocês, que nós vamos falar conceitos e práticas e estilos de pintura que envolve o quê? As artes plásticas. Então, aqui nós temos uma imagem, numa reprodução de uma obra artística de um período, de uma tendência artística denominada impressionismo, tá? Mas nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a questão das artes plásticas e seus conceitos. Vamos ver então os conceitos? Vamos lá? Então, as artes plásticas referem-se às formas de expressão artística que envolve a criação de obras visuais, principalmente por meio de técnicas como pintura, desenho, escultura, gravura, cerâmica e fotografia, entre outras. Este termo abrange uma ampla gama de práticas artísticas que empregam materiais diversos e técnicas variadas para transmitir ideias, emoções e conceito. Dentro desse contexto, dessa questão das artes plásticas, que envolve também a questão sentimental de o artista, da pessoa que está produzindo, colocar suas emoções nessas obras plásticas. E aí nós temos algumas das principais formas de artes plásticas, que incluem o quê? Nós temos a pintura, tá? Então, dentro desse contexto, nós temos a pintura. O que a pintura implica? A aplicação de pigmentos, que são as cores, líquidos sobre uma superfície, geralmente tela, papel ou madeira. Então, quando você aplica esse pigmento sobre esse papel, ele é chamado de suporte, que pode ser uma tela, um papel, a madeira, parede, etc., utilizando pincéis, espátulas ou outras ferramentas. A pintura pode ser feita com diferentes tipos de tinta, como acrílica, óleo, aquarela, guache, entre outros. E eu trouxe para vocês aqui, um ateliê, tá? Vocês estão vendo aqui, esse ateliê. Então, esse ateliê, ele é muito famoso. É uma reprodução que nós temos justamente o que nós falamos ontem, a questão dos recursos tecnológicos, poder reproduzir, esse ateliê de uma pessoa muito famosa que vocês vão estar vendo aí, certo? Então, esse ateliê, vocês estão vendo aí que ele é bem antigo, não é verdade? Então, ele pertenceu ao Leonardo da Vinci. Então, é uma reprodução de como ele pintava. Com toda essa, vamos dizer, sem luz elétrica, sem ventilação e etc., ele conseguiu produzir, criar obras que ficaram conhecidas mundialmente.
que até hoje são, vamos dizer, servem de análise para muitos artistas de criações. Aqui nós temos algumas reproduções dessas obras e como era esse ateliê desse artista, certo? Então ele reproduzia, aí vocês estão vendo, né? Esse ateliê, o cavalete, a tela que está aí, porque Leonardo da Vinci foi um dos artistas que utilizou a tela pela primeira vez, a tela com tecido, né? Então ele conseguiu, e também a tinta a óleo, certo? E agora nós vamos ver algumas das principais formas de arte. E quais são essas principais formas de arte, certo? Nós temos aí a escultura, tá? E também nós temos o quê? Os desenhos. O que são os desenhos? A criação de imagens ou composições utilizando o quê? Lápis, carvão, giz, canetas e outras, né? Ferramentas de desenho, né? Exato. O desenho pode variar de esboços rápidos e informais a obras detalhadas e altamente elaboradas. Então, o desenho, você faz o desenho também, nós vimos aí a pintura. Então, para o desenho você pode fazer um esboço. O que é um esboço? É algo muito rápido, a tua ideia, colocar no papel e de repente você vai detalhar, você vai pintar, você vai utilizar uma técnica para finalizar esse trabalho. Aí nós temos o quê? A escultura. Vamos ver esse conceito da escultura? Então, dentre algumas das principais formas de arte plástica, inclui também o quê? A escultura. E o que seria essa escultura? A arte de moldar, esculpir ou talhar materiais sólidos. O que são materiais sólidos? Vamos chamar então a pedra, o granito, a mármore, tá? Que estamos aí vendo, a madeira, o metal, a argila, os materiais sintéticos para criar formas tridimensionais. O que são formas tridimensionais? Altura, largura e profundidade, certo? As esculturas podem ser figurativas ou abstratas e variam em tamanho, desde pequenas peças de arte até grandes instalações públicas. Aí, novamente, eu trouxe para vocês aqui exemplos de escultura que vocês estão vendo aí, essas esculturas, tá? Do período romano, aonde eles tentavam chegar o mais próximo possível da realidade, da fisionomia humana, tá? Então nós temos aí também a Vênus de Médici, né? E temos aí a primeira que está no cavalo, que é Marco Aurélio, e temos aí esse que está apontando assim, né? Que é Augusto. Então o imperador romano, aonde ele está descalço. Se você perceber essa escultura que ele está apontando assim, ele está descalço, porque ele queria falar que ele era do povo, que ele era simples. Então ele retratava, mas a sua vestimenta mostrava que ele era um imperador, certo? E aí nós temos uma outra forma, que são a gravura. Vamos ver? Então, o que é a gravura? Uma técnica de impressão na qual uma imagem é incisada ou gravada em uma superfície plana. O que é essa superfície plana? Eu coloquei como suporte a madeira, a tela, só que a tela não vai dar para fazer a gravura. E sim, principalmente, quais são os principais, né, materiais que são utilizados para fazer a gravura? Madeira, metal, certo? E depois transferida para o papel ou outro suporte usando tinta. Tipos comuns de gravura incluem gravura em metal, xilogravura e gravura em lineóleos, tá? Então, o que é isso? Vocês estão vendo aí um exemplo dessa gravura, principalmente os cordéis nordestinos, eles utilizam muito a questão da gravura, esse tipo de pintura que retrata a questão do Nordeste, certo? E aí nós temos o quê? A cerâmica também, que nós não podemos deixar de falar da cerâmica. E o que é a cerâmica dentro desse contexto? A criação de objetos de argila que são moldados, modelados ou lançados em uma roda de oleiro e depois endurecido pelo calor em um forno. A cerâmica abrange uma ampla variedade de formas, desde potes, utensílios, certos utilitários. Esses utensílios são utilitários. E são o quê? Doméstico, até esculturas decorativas e obras de arte é feito como cerâmica. Aqui, mais uma vez, eu trago para vocês
um exemplo de cerâmica do período da Grécia, que são réplicas. Como nós falamos, a tecnologia nos possibilita a ter. Então, nós temos aqui alguns exemplos de vasos, tá? E ânforas do período da Grécia Antiga, aonde eles pintavam, eles botavam no forno, e a queima dessa cerâmica, como eles não tinham a tinta, o pigmento, o que eles faziam? Eles raspavam essa cerâmica, aonde dava esse efeito do fundo preto, não é verdade? E as imagens amareladas, que era a cor da cerâmica, certo? E aí, a partir daí, dentro dessas artes plásticas, nós temos também a fotografia. E aí, o que nós podemos falar do conceito de fotografia? É a captura de imagens usando uma câmera, certo? Que podem ser impressas em papel fotográfico ou exibidas digitalmente. A fotografia é uma forma de arte que permite aos artistas explorar uma variedade de técnicas e estilos para criar imagens que contêm histórias, provoquem emoções ou destaquem a beleza do mundo ao seu redor, certo? Então aqui eu trouxe para vocês um vídeo, certo? Que vai mostrar algumas tendências fotográficas, alguns estilos de pintura. Hoje o celular, não é verdade? Tem vários recursos, principalmente mudar a fisionomia das pessoas, tira algumas manchas e etc. Algumas pessoas chegam até não ficar reconhecidas quando você vê pessoalmente, quando você vê na fotografia, porque usam tantos recursos que hoje tem a fotografia, que você às vezes, será que é aquela pessoa mesmo que está ali naquela foto? Será que é aquela pessoa? Porque usou tantos recursos que você mudou a sua fisionomia, certo? Então, a tecnologia, a fotografia é muito antiga e como nós vimos, o que acontece? Os artistas hoje, eles vão perpetuar a sua obra de arte através da fotografia. O que acontece com as instalações, obras gigantescas que não podem ficar dentro de um museu, não é verdade? O que acontece? Eles vão fotografar. Vicky Muniz faz muito isso com a sua arte, porque ele faz uma arte imensa e aí ele usa materiais reciclados, que é chamado de arte povera, e ele fotografa essas imagens, certo? E a partir daí ele vai perpetuar essa obra de arte através do quê? Da fotografia, tá? Então vocês estão vendo aí, certo? Algumas imagens e alguns recursos da fotografia. E aí nós vamos falar mais um pouquinho agora sobre as artes visuais. Vamos lá? Então, as artes visuais é uma área artística que engloba uma ampla variedade de formas de expressão visual, incluindo o quê? Que ela vai incluir pintura, desenho, escultura, gravura, fotografia, vídeos, instalação e arte digital, entre outras. Então, é uma variedade imensa, não é verdade? Essas formas de arte são criadas para serem visitadas, contempladas, interpretadas visualmente, muitas vezes explorando temas, conceitos, emoções por meio de elementos visuais como cor, forma, linha, textura e espaço. Continuando, o campo das artes visuais é vasto e diversificado, abrangendo tanto obras tradicionais quanto contemporâneas e que pode ser encontrado em uma variedade de contextos, incluindo galeria de artes, museus, espaços públicos, mídias digitais e até mesmo nas ruas, o que nós falamos ontem, não é verdade? Sobre a questão dos grafites, certo? Então, dentro desse contexto, nós vamos estar falando, né, sobre algumas tendências. Lembra lá no início que eu falei da obra que eu estava ao lado, do impressionismo? Então, o impressionismo é uma tendência artística, um movimento artístico também, que ele vai trazer uma nova pegada. Nós falamos de vanguardas, não é verdade? Então, ele vai ter uma nova pegada de expressar. Ele não vai mais querer fazer uma imagem como uma fotografia, como você está vendo ali, bem realista. Ele vai também dizer que esse movimento artístico, que não existe linhas, e sim cores. As cores, elas se entrelaçam e formam a imagem. Qual é o conceito do impressionismo? Vamos ver? Então, o impressionismo foi um movimento artístico que revolucionou profundamente a pintura e deu início às grandes tendências de arte do século XX. Havia algumas considerações gerais, muito mais práticas do que teorias, né?
práticas ou teóricas, desculpa, que os artistas seguiam em seus procedimentos técnicos para obter os resultados que caracterizaram a pintura impressionista. Quais são as principais, características da pintura? Vamos ver? A pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem ao refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam constantemente, dependendo da consciência da incidência da luz do sol. Então, quanto mais tiver luminosidade, mais as cores vão estar sendo visualizadas. Já pensou o escuro? Você não consegue enxergar nenhuma cor, não é verdade? Somente o negro. Então, os impressionistas eles falavam, dependendo da incidência da luz sobre o objeto, as cores vão predominar. As figuras não devem ter contornos nítidos, pois a linha é uma abstração do ser humano para representar a imagem, como eu já falei. Continuando, as sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como a impressão visual que nos causam, e não escuras ou pretas, como os pintores costumavam representá-las no passado. Os contrastes de luz e sombra devem ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, um amarelo próximo a um violeta produz uma impressão de luz e de sombra muito mais real do que o claro e escuro tão valorizado pelos pintores barrocos. Continuando, as cores e tonalidades não devem ser obtidas pelas misturas das tintas na paleta do pintor. Pelo contrário, devem ser puras e desassociadas nos quadros, em pequenas pinceladas, que também são chamados de gotículas, não é verdade? E o observador que ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo o resultado final. A mistura deixa, portanto, de ser técnica para ser o quê? Visual, óptica, certo? Então, a primeira vez que o público teve contato com a obra dos impressionistas foi numa exposição coletiva realizada em Paris em abril de 1874. Mas o público e a crítica reagiram muito mal ao novo movimento, pois ainda se mantinham fiéis aos princípios acadêmicos da pintura. E aqui eu trouxe para vocês justamente essa obra impressionista. Então, ela não tem contorno, ela não tem linha, apenas as cores elas vão se misturando, colocando uma ao lado da outra, que você vai ter essa sensação. E a sombra, como você está vendo aqui, ela é luminosa, ela não é aquela cor negra, sabe? Então, esse quadro é de Monet, tá? Em seu jardim, ele está falando, ele mostra a sua família, certo? Então, ele foi pintado, Quando não pousado por Monet, ele pintou. Então, o que aconteceu? A família pousou e realmente ele pintou essa obra, ok? E agora nós vamos passar para um outro momento da nossa aula, que nós vamos falar justamente sobre o quê? Sobre aqui. Alguém já deu para perceber? Nós falamos sobre o impressionismo e essa obra retrata o quê? O que vocês acham? Ela é uma figurativa? Ela traz realmente, você reconhece que são pessoas? Você está vendo que parece que são rostos, não é verdade? Mas ela tem uma outra forma de representar, uma outra técnica de representar, uma outra, vamos dizer, tendência. E aí nós estamos falando sobre o quê? Vamos ver? Então, manifestações artísticas que usavam as formas geométricas para retratar a realidade. O cubismo surgiu na França em meados do século XX e causou uma grande mudança no estilo artístico e cultural da época. A utilização de formas geométricas como cubos, cilindros, nas artes plásticas é uma das principais características. Qual a importância, A importância do cubismo para a história da arte mundial deve-se principalmente por romper com os padrões clássicos que existiam naquele período, quando a representação realista da natureza e a perfeição das formas eram as principais marcas estéticas. Quais são as características desse movimento artístico, dessa tendência artística? Vamos ver? A utilização de cones, cilindro, esferas, círculos e triângulos para representar a realidade foi a principal característica do cubismo. Os artistas buscavam promover uma fragmentação e geometrização das formas, apostando na simultaneidade da visualização.
permitidas a partir da observação de um objeto que poderia ser visto sob ângulos diferenciados. Utilização de cores fechadas e austeras, representação do volume colorido sobre superfícies planas e a renúncia da perspectiva ao claro e escuro, o que causava uma sensação de pintura escultórica. Teve duas fases esse movimento, a analítica e sintética, certo? Então, eles teve duas fases, que era a analítica e a sintética. Eu trouxe para vocês aí uma imagem que vai mostrar, né, realmente essas características que eram o quê? Justamente utilizar os cones, cilindros, as linhas poligonais, tá? Então, as linhas poligonais, elas estavam muito presentes, eles conseguiam o quê? Representar, tá? Dentro dessa obra, se vocês podem ver, vocês perceberam nas outras obras, algo muito representando a realidade. Eles queriam mostrar, né, nas linhas retas, curvas e poligonais, a expressão das pessoas. Não era um retrato, mas sim uma tendência que quebrava todos os padrões acadêmicos daquele momento, certo? Então, eles traziam essa pegada de mostrar em todos os ângulos, né, uma única imagem, tá? Então, aí tem justamente essa imagem que representa esse movimento cubista, certo? Aí eu trouxe para vocês uma outra imagem. Olha aqui. Essa aqui ela fala um pouquinho, vamos dizer, do sonho, do sobrenatural, né? Então, ela também é denominada como? Vamos ver? Ela é denominada de o surrealismo. O que é? Mais uma vanguarda artística europeia que surgiu em Paris no início do século XX. Então, mais uma que surge no século XX. Esse movimento originou-se em reação ao racionalismo e ao materialismo da sociedade ocidental. A arte surrealista, gente, não se restringiu à pintura, de modo que também influenciou outras manifestações artísticas, a escultura, a literatura, o teatro, o cinema, tá? Então, na Europa, né, o período entre as duas guerras, 1918 e 1939, ficou conhecido como os Anos Loucos. Assim, a incerteza sobre a predominação da paz levou o desejo de viver apenas o presente. Foi nesse período de insatisfação, desequilíbrio e contradições que surgiram diversos movimentos artísticos voltados para uma nova interpretação e expressão da realidade. Esses movimentos ficaram conhecidos como as vanguardas europeias. Não esqueçam, o surrealismo foi uma dessas correntes e teve como precedente indispensável o dadaísmo e a pintura metafísica, tá? Então, dentro desse aí, nós temos os artistas que fizeram parte e nós temos o quê? As características do surrealismo. Vamos ver? Então, quais são as principais características do surrealismo? Pensamento livre, expressividade espontânea, influência das teorias psicanalíticas, sabe? Da psicanálise, criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais, valorização do inconsciente. O surrealismo propõe a valorização da fantasia, da loucura e da utilização de reação automática. Nessa perspectiva, o artista deve deixar-se levar pelo impulso, registrando tudo o que lhe vier à mente, sem se preocupar com a lógica. Os artistas surrealistas tinham como objetivo usar o potencial do subconsciente e dos sonhos como fonte para a criação de imagens fantásticas. E aí, eu trouxe para vocês essas imagens fantásticas do subconsciente dos artistas. Vamos ver uma imagem? Então, justamente, trazer esse pensamento livre, a expressividade espontânea, a influência das teorias psicanalíticas, né? Da psicanálise, criação de uma realidade paralela, criação de cenas irreais, valorização do inconsciente, fazem parte desse movimento, certo? E aí, o surrealismo ele vai propor o quê?
Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: vocês observaram a imagem, agora eu vou explicar um pouquinho para vocês dentro desse conceito, né, que ele trabalha, vamos dizer, com os sonhos. Não tem aqueles sonhos impossíveis? Pois é, o surrealismo ele vai trazer esse lado da psicologia, do que você pensa e colocar numa tela. Você já imaginou uma mulher tendo um cabelo de cachoeira? Nunca vai existir, não é verdade? Mas os surrealistas, eles colocavam na tela, desenhando assim, uma mulher com cabelo de cachoeira, alguém voando, né, com asas sendo alado. Então, isso aí era o surrealismo. E aí, nós temos o quê? Falar sobre vamos ver agora o que eu trouxe para vocês? Outra imagem, certo? Que vai falar agora de uma outra tendência, de um outro movimento, que ele não vai trazer formas, você não vai conseguir identificar pessoas, coisas figurativas que estão no teu dia a dia, como uma árvore, como uma pessoa, como um pássaro, Não, você vai ter apenas cores e formas, né? E que é chamado de quê? Vamos ver? Abstracionismo ou arte abstrata. É um estilo artístico moderno das artes visuais que prioriza as formas abstratas em detrimento das figuras que representam algo da nossa própria realidade. Dessa forma, podemos dizer que esse tipo de arte é uma obra não representacional, ao contrário da arte figurativa, expressa por meio de figuras que retratam a natureza. Então, a arte figurativa já diz o seguinte, figuras. O abstracionismo não, ele vai trabalhar com cores e formas, certo? E quais são as principais características desse movimento? Arte não representacional, ausência de objetos reconhecíveis, arte subjetiva, oposição ao modelo renascentista e à arte figurativa, valorização de formas, cores, linhas e texturas. E aí eu trouxe uma imagem para vocês que trabalha justamente esse abstracionismo, que é o quê? A arte não representacional. Ele não quer uma arte figurativa que você reconheça que ali é uma árvore. Mesmo como nós falamos do cubismo, você dava para perceber que era uma pessoa, não é verdade? O abstracionismo não, você não vai reconhecer, vai ter apenas cores e formas, certo? Então, dentro desse contexto, vocês observaram aí uma arte abstrata. E aí nós vamos falar um pouquinho mais, que existem outras formas de representar a arte. Vamos ver? Existem várias formas de representar as obras de arte, porém, uma que nos chamou a atenção foi o pato inflável. Esse pato, gente, quando o artista criou, né, que ele é um holandês, e ele navegou por vários países. E aí ele passou por vários países, certo? E aí o que aconteceu? Vamos ver. Ele passou, né? Aqui destacamos alguns fatos desse pato, certo? Ele foi rasgado, ele furou, mas foi consertado e ele continuou a andar. Mas, professora, por que um pato inflável? Certo? Olha aí os lugares que ele andou. Ele foi visto na China, ele foi visto em Taiwan, em Hong Kong, em Pequim, tá? E ele foi passando de cidade por cidade. Mas o porquê que eu quero falar para vocês sobre esse pato? Porque o artista ele criou para que o público deixasse de olhar a paisagem de uma forma tão fria, tão monótona, e ele trazer alegria para o público. A questão da infância, remete à infância esse pato, certo? Então é uma das formas das artes de representar, de mudar, né, esse conceito de arte que fica só lá no museu, certo? Só na pintura, mas sim fazer o público voltar à infância, refletir o próprio ambiente. São vários ganhos, são várias linhas que os artistas utilizam para chamar a atenção. E aí nós vamos falar um pouco sobre a dança. A dança é uma forma de expressão artística que envolve o movimento do corpo de forma rítmica e coordenada, geralmente acompanhada por música, certo? Ela pode ser praticada por diversas razões, incluindo expressão artística, entretenimento, celebração cultural, competição ou como exercício físico. A dança é uma das formas mais antigas de expressão humana,
tendo desempenhado papéis importantes em rituais religiosos, celebrações comunitárias e como meio de contar história, transmitir tradições culturais ao longo da história da humanidade. Existem inúmeras formas de dança em todo o mundo, cada uma com suas próprias técnicas, estilos e significados culturais. Alguns exemplos incluem dança contemporânea, balé clássico, dança folclórica, dança de salão, hip hop, dança do ventre, entre muitas. Certo? Então, meus queridos, nós falamos um pouco da dança dentro desse contexto que está também tão presente na vida de vocês. E as formas de expressão que a arte pode trazer, as artes plásticas, certo? Falamos de escultura e etc. Então, nós finalizamos esse momento da nossa aula.